O Flamengo é campeão brasileiro de futebol, conquistando seu nono título brasileiro em toda a sua história. Muito bem, rapaziada, então eu tô aqui hoje para falar sobre o nono campeonato brasileiro do Flamengo, que é o campeonato mais cobiçado, né, pela diretoria, porque estava nos planos, né, o troféu principal que eles queriam levantar no fim do ano era o brasileiro. E conseguiram, ainda bem. Tô com essa camisa aqui de 92, quando nós foi pentacampeão com aquele golaço do Júnior. E eu tô aqui para falar sobre o que foi esse campeonato brasileiro. Foi um campeonato que o Flamengo, eu não poderia dizer que quando a gente precisava de uma vitória, não venceu quase todas, né? Por sinal, o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro com alguns tropeços, com algumas derrotas, com alguns empates meio que inexplicáveis, né? Mas o importante, a coisa principal assim que eu acho que foi decisiva para o Flamengo ter conquistado o título brasileiro, eu acho que foi, sinceramente, a inteligência do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, ele, por mais que você não goste da mudança que ele faz em campo, por mais que você não goste da substituição que ele faz em campo, a gente tem que concordar, nós rubro-negros temos que concordar. Esse cara é crânio, velho. Esse cara é um cabeça de área. Esse cara é um baita de um cara inteligente e é um baita de um professor. Me arrisco a dizer que futuramente possa até ser o técnico da seleção brasileira. Por que não? Então, o Flamengo vence o seu nono campeonato brasileiro, para mim com méritos, porque para mim, acho que um dos últimos vídeos que eu falei, o que poderia ser o campeonato brasileiro, eu tinha falado que o Palmeiras ia tirar um pouco o pé do acelerador no Brasileirão, ia se preocupar mais com o Libertadores, né? E eu acho que foi assim mesmo, porque acabou tropeçando contra o Vitória, acabou empatando nas duas últimas rodadas, perdeu pro Grêmio, entendeu? Então, eu acho que isso significa muito, que o Palmeiras, podemos dizer que deixou de se importar com o Campeonato Brasileiro. Não sei o que o Abel Ferreira queria, mas para ter colocado contra o Grêmio um time reserva, time completamente reserva, eu acho que ele não estava a fim de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, como eu falei no último vídeo, quando a gente foi tetracampeão da Libertadores, eu falei que o Palmeiras, eu acho que foi o pior ano do Abel Ferreira, mais do que ano passado, porque o Palmeiras conseguiu perder o Paulista, conseguiu ser eliminado na Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores com méritos, claro, mas não ganhou. Para mim, o time do Palmeiras jogou muito mal a final da Libertadores. E nessa reta final de Brasileirão, meio que, eu não diria que pipocou, mas eu diria que meio que não ligou mais pro Campeonato Brasileiro. E como se trata de Campeonato Brasileiro, a gente não pode largar, deixar de mão um campeonato que é tão importante. Eu mesmo, vou ser sincero, eu comemorei mais o título brasileiro do que o título da Libertadores. Por quê? O título brasileiro, uma coisa boa, porque nos planos do Flamengo, do BAP, da diretoria, tava para ganhar, os planos estavam sendo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não que eles deixaram de lado a Libertadores e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil acho que até pode ter deixado. Mas a Libertadores, um sonho tão... Vamos supor que não estava nos planos ganhar a Libertadores esse ano. Mas ainda bem que veio a Libertadores e somos o primeiro time brasileiro tetracampeão. E eu acho que ano que vem o Flamengo tem total condição de ganhar mais uma Libertadores, tem total condição de ganhar, eu acho que tem total condição de ganhar qualquer campeonato, cara.
porque o time do Flamengo é muito bom. É o que eu falei no último vídeo falando sobre o que eu achei da final da Libertadores. O Palmeiras não tem uma coisa que o Flamengo tem, que é time e dois times, né? Porque o Flamengo tem dois times. Tem o time titular e o time reserva. Mesmo se você colocar a terceira opção, vai dar alguma coisa, porque o time é muito bom, pô. O time é muito bom. Tem jogadores a mais de 35 anos? Tem, mas experiência conta muito. Mas também a jovialidade desses moleques também ajudam bastante. Não é à toa que o jogador que eu não queria, tipo assim, que eu não queria que fosse titular no jogo contra o Ceará, foi o que fez o gol. Na minha opinião, o Samuel Lino não era mais para ser titular, mas aconteceu isso aí. Fez o gol e fez o gol do título. Que por sinal não foi um jogo tão fácil contra o Ceará. Eu achei que seria uns 3-0 para nós, mas não foi. Foi um jogo difícil. O Ceará tentando pelo menos fazer um ponto no Maracanã era uma coisa meio que quase impossível, porque jogar no Maracanã contra o Flamengo é uma coisa muito difícil. O Ceará vai tentar se escapar, vai jogar contra o vice-campeão do Brasileirão, vai jogar contra o Palmeiras, acho que, se eu não me engano, domingo. E o Flamengo, eu não vou falar mais de Brasileirão, essa é a última vez que eu estou falando de Brasileirão. A próxima coisa que eu vou falar é sobre o Intercontinental que o Flamengo vai jogar. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Bem, agora uma das coisas que eu tenho que falar sobre esse campeonato brasileiro, que fomos campeões, eu acho que a gente deve falar sobre o Saul. Você já parou para pensar que se o Gerson não saísse do Flamengo, o Saul não ia ser contratado? Vocês já pararam para pensar isso? Porque o Pulgar machucado, o Pulgar tinha machucado, voltou se eu não me engano, 3 meses atrás. Ele machucou na Copa do Mundo de Clubes, o Pulgar. Aí não tinha um segundo volante para colocar. Tinha o Alan, tinha o De La Cruz, poderia muito bem jogar como volante. Mas eu acho que a gente deve bastante ao Saul, principalmente por ter ajudado a gente. Porque como a gente perdeu o Gerson, né, eu acho que eu não sei dizer. Eu acho que se o Gerson saísse e o Flamengo não repôsse nenhum jogador para jogar no lugar do Gerson, eu acho que a gente não seria campeão brasileiro. Eu acho que a gente também não seria campeão da Libertadores, porque eu acho que uma coisa interliga a outra, não é? Acho que uma coisa interliga a outra. Bem, rapaziada, agora eu vou dar a minha opinião e vou dar uma nota para o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo jogou bastante, não ganhou em certos jogos, entendeu? Tipo assim, para falar a verdade, o Flamengo poderia ter garantido o título há uma rodada antes, se ganhasse do Atlético Mineiro. O Flamengo, na minha opinião, mostrou nesse Campeonato Brasileiro um pouco de dificuldades de ganhar fora de casa, né? Não ganhou contra o Cruzeiro, quase perdeu contra o Corinthians em São Paulo, né? Perdeu para o Ceará, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Ceará. Então eu acho que pela campanha inteira do Brasileirão do Flamengo, eu daria uma nota 8. Porque se o Flamengo tivesse ganhado a maioria dos jogos fora de casa, com certeza eu ia dar nota 10. Mas nota 8 para esse time. Gente, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem com Deus. Eu gostaria também, hoje, como é dia 4 de dezembro, eu gostaria de prestar uma homenagem ao
Diogo Jota, que hoje, exatamente hoje, dia 4 de dezembro, ia fazer mais um ano de vida. Só que Deus, o destino, às vezes faz coisas que a gente, nós seres humanos, não entendemos. Então esse vídeo eu gostaria de oferecer a ele, né, em homenagem a ele, com o Flamengo campeão brasileiro. Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.